Meu nome é Lucas Parisi, quero agradecer os meus amigos, colegas, enfim, todos os familiares também que estão presentes nessa noite. Hoje, praticamente, dia 11 de junho de 2020, a minha proposta hoje é conversar com vocês sobre generosidade. Eu estava falando anteriormente, mas deu uma travada, do quanto a gente experimenta generosidade na clínica cognitiva, da Renata Borja, enfim, como a gente compartilha muito conteúdo ali, e estamos aqui hoje, não só hoje, mas ao longo dessa pandemia toda, compartilhando com vocês informações muito relevantes sob o ponto de vista de saúde mental. Bom, a minha proposta hoje então é trabalhar exatamente esse tema, a generosidade, quer dizer, como que ter para compartilhar é talvez, nesse contexto atual, pode certamente ser muito mais relevante nesse contexto atual, uma oportunidade para que a gente, ao invés de só receber, também doe, também entregue. E a gente vai conversar ao longo daqui, exatamente, ao longo desse tempo, exatamente alguns aspectos da generosidade. O tema é, então, contexto da generosidade nesse novo normal. Eu quis usar esse tema mesmo só por uma questão assim de atenção ao assunto, muito pensando nessa proposta de, enfim, será que pós-pandemia a gente tem alguma coisa aí de poder se reinventar, ou então de poder construir algumas formas de convivência que sejam, num certo sentido, mais sob o campo da proteção do que sob o campo do consumo, por exemplo, podermos protegermos e proteger uns aos outros sob o ponto de vista do cuidado a partir de um autoconhecimento, Então, a proposta é a gente trocar isso. Bom, pessoal, eu sou psicólogo, assim, a gente conversa muito com a Renata, trabalho às vezes lá com ela na clínica. A minha formação, então, é em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e transtorno do controle do impulso. Isso depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas basicamente é esse o tema ao longo da minha trajetória como psicólogo. Sou o filho mais velho, talvez seja esse o motivo de eu ter escolhido a psicologia. Brincadeira, eu sofri um acidente quando eu tinha 14 anos de idade, fui atendido por uma prima psicóloga e aquilo abriu a minha cabeça sobre a possibilidade da psicologia e eu quis então enveredar por essa área. Bom, o tema, o novo normal, nesse contexto, já quase chegando aí no final, sob o ponto de vista da privação da liberdade do direito de ir e vir, Então, assim, quer dizer, a gente está aí preso, confinado dentro de casa, então a gente já está vendo alguns movimentos de retorno, das atividades sob o ponto de vista social, Então, da exposição aí coletiva, vamos pensar assim, e a proposta é a gente conversar então sobre como é que a gente volta. Eu tenho ouvido e visto, claro, lido em jornais, lido em artigos, entendido algumas situações assim, e geralmente o que está sendo dito é que as pessoas poderão usar o bom senso e, entendendo o que é que está acontecendo, elas vão poder voltar para o contexto ou para o convívio social de uma forma mais segura, protegendo uns aos outros. Mas eu tenho observado assim, algum nível de vulnerabilidade, vamos pensar assim, nesse modelo de pensamento. Isso porque, claro, a gente vem de um contexto social de muita vulnerabilidade, se a gente pode pensar assim. A gente, quanto seres humanos, não só nesse tempo, mas ao longo do tempo da existência humana, a gente se preparou muito para sobreviver. A gente tem uma frase que é: eu estou matando um leão por dia. E então a gente vem muito de um cenário de competitividade. E agora, num contexto de pandemia, ou então num contexto de privação de liberdade, a gente pode ver algumas pessoas manifestando também alguns comportamentos que sejam aí favoráveis a essa competitividade.
e eu estou trabalhando já com competitividade, fazendo um paralelo ao tema que eu quero abordar, que é a generosidade, né? Então, assim, a luta pela sobrevivência é um fator predominante na construção de um indivíduo, né? Quer dizer, de um ser humano, né? A gente, claro, né? Assim, praticamente a nossa existência está fundada sobre essa vontade de sobreviver. E isso produz em nós comportamentos que, num certo sentido, vão agora, em função do contexto de privação de liberdade, nos colocar em desafios como, por exemplo, será que eu devo parar ou continuar em estado de privação de liberdade, né? Assim, no sentido mais fechado dentro de casa, em função dos outros, né? Será que realmente, entendendo que eu preciso ir à luta, batalhar pelo meu pão de cada dia, eu deva respeitar o que o outro vai... o risco que o outro está correndo quando eu decido, então, entrar em trânsito, por exemplo? Como é que é essa questão de, enquanto indivíduos, e aí no nosso contexto muito individualistas, como é que a gente se prepara para um retorno? Ou então como é que a gente decide retornar, como eu disse lá no começo, muito orientado ao meu bom senso. Afinal de contas, como que eu calibro esse entendimento ético e moral, vamos pensar assim, da minha individualidade, a partir também do respeito que eu devo ter enquanto sujeito social, enquanto pessoa inserida numa sociedade. Esse valor, né, ou então essa tensão, melhor dizendo, ela realmente está aí nos perturbando, né? Então a gente vê desde autoridades sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista empresarial, vamos pensar assim, falando da questão do retorno. E em contrapartida a gente tem esse voltar de uma forma assim, será que a gente volta e o que é que está nos esperando lá fora? Né? Então a gente está vendo que esse ato de voltar também tem produzido em alguns comportamentos ansiosos ou de medo, por exemplo, né? Alguns pensamentos orientados pelo medo, por exemplo. Então a minha proposta de trazer o tema generosidade é muito orientado a isso, né? Pensar sobre o futuro, quer dizer, é um dos gatilhos, vamos pensar assim, alguns dos gatilhos mentais que podem nos colocar aí num processo de tomada de decisão rápido, pouco pensado e uma análise muito imediata da situação. Eu preciso então voltar a trabalhar ou então voltar a executar as atividades rotineiras, porque afinal de contas eu posso perder o meu emprego, ou então eu posso passar fome, né? Então, assim, pensar agora nesse cenário atual, já que a gente está saindo, né, desse momento de confinamento para um retorno, pensando então no futuro, nos coloca aí nessas questões. Mas afinal de contas, voltar para também se colocar em risco, até onde isso é coerente? Voltar para se expor e, num certo sentido, já voltar sem precaução, mas voltar de uma forma como se, por exemplo, Covid-19 já tivesse acabado, né? Voltar com uma consciência de que, se ninguém próximo a mim pegou, então provavelmente eu também não vou pegar, né? Quer dizer, esse retorno, né, que eu estou aqui denominando como uma vontade quase que intrínseca do ser humano para a sobrevivência, é o que eu quero desafiar aqui hoje junto com vocês, né? Então, será que vale a pena voltar e sacrificar as pessoas que a gente ama, né? Quer dizer, colocar em risco as pessoas que a gente ama? Será que vale a pena a gente tomar uma decisão rápida e imediata, orientado a um aspecto muito de curto prazo da situação
E aí colocar em riscos, por exemplo, o meu vizinho, um parente próximo meu. Quer dizer, será que isso é realmente prudente? Muitos perderam noites de sono. A gente está vindo de uma jornada aí de 90 dias, praticamente, muito cansativa, né? Extremamente exaustiva. Nós ouvimos muitas coisas e nós entendemos um problema sobre um ponto de vista extremamente volátil, né? Quer dizer, o que a gente aprendeu com essa pandemia é certamente que a gente não tem certeza com absolutamente nada mais. Acho que esse, né, pelo menos para mim, é um grande aprendizado. Ter certezas hoje é basicamente se colocar num lugar ou numa situação de muito risco, né? Agora, a proposta de entrar então com a generosidade é exatamente começar a pensar e agir certamente com alguns valores que sejam mais coletivos e que possam produzir em nós algum tipo de segurança, tá? A pandemia então nos revelou, né, certamente que a gente se encontra no estado de muita vulnerabilidade. E um problema que eu quero trazer aqui, né, é exatamente esse: é a tolerância à incerteza somada à nossa impotência, né? Quer dizer, a gente está bastante intolerante sob o ponto de vista do tempo, ainda mais que a gente precisa. Isso aumenta a nossa carga de estresse frente à situação, até porque a gente projeta muito o futuro, a gente não vive, né, assim, com uma consciência mais do presente, a gente está muito na frente do que no hoje. Esse comportamento, né, de tolerar a incerteza nos coloca em alguns riscos, que são esses riscos que eu mencionei há pouco, então, que é essa coisa de uma tomada de decisão mais imediata, e de certa forma a gente se sente impotente, né? A gente não consegue dizer Covid-19 chegou no limite e já estamos superados disso. Essa sensação de vulnerabilidade, ou então essa sensação de impotência, nos coloca em comportamentos muito ansiosos, nos coloca ou pode nos colocar em comportamentos de risco, como eu disse, né? E é sobre isso então que a gente vai conversar um pouco hoje. Já estou introduzindo e, por favor, comentem também. Dados da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, colocam o Brasil como o segundo país das Américas, considerando os Estados Unidos, como o mais deprimido e ansioso, né? Estamos atrás somente dos Estados Unidos. Quer dizer, como com uma cultura, né, então assim, como com um jeito de agir muito orientado às incertezas e estando em possibilidade de desenvolver transtornos de ansiedade ou transtornos de estresse, ou até mesmo, enfim, doenças que vão aí nos colocar em risco, né, sob o ponto de vista de saúde mental. Como que a gente deve agir nessas circunstâncias? A gente precisa, e esse é um convite que eu gostaria de fazer, que é de usar esse momento de desconforto para criar um novo jeito de pensar, para criar uma nova forma de agir no mundo coletivo, no mundo social. Nós não podemos, depois de passar por uma pandemia, e provavelmente vamos passar por muitas outras, continuar agindo como se nada tivesse acontecido. É tempo de uma responsabilidade coletiva, também orientada a uma responsabilidade individual. E aí eu quero já trazer a situação, ou então a virtude, vamos colocar assim, chamada generosidade. Generosidade é dar aquilo que a gente tem, sabendo que a outra parte que vai ficar comigo ainda me basta. Quer dizer, eu posso entregar, partilhar aquilo que eu tenho com alguém que, num certo sentido, não tem o que eu tenho.
E, gente, ter aqui não tem nada a ver com produto, com camisa, com, enfim, sapato, com coisas velhas que eu tenho no quarto acumulando e daí agora eu vou resolver doá-las. Não. Ter, aqui eu estou tentando trazer um ponto de vista de ter um self, ter um ego, ter um eu, ter aquilo que realmente é importante para mim e por isso me basta, me sustenta e eu quero levar isso para o outro, né? Quando a gente pensa em descobrir o que a gente tem, certamente a gente se coloca num lugar de estarmos abertos à alegria e à gratidão. Quando eu sei que o Lucas tem senso de justiça e aplica isso em suas relações cotidianas, isso, num certo sentido, pode me dar um retorno, né? Assim, um retorno de proteção, de valoração, extremamente importante para mim. As pesquisas já indicam que quando eu entendo o que eu tenho, e não é sobre produto, mas o que eu tenho de valor e de virtude, eu certamente me coloco em situação favorável a não correr riscos, por exemplo, de depressão e de ansiedade. Mas, infelizmente, a gente vive numa cultura que valoriza muito ter sob o ponto de vista externo e não sob o ponto de vista interno, né? Então, por isso que eu estou tentando aqui calibrar o que eu estou querendo dizer com ter. Não é ter coisas, mas é ter virtudes e valores muito enraizados, muito claros, para que então eu possa doar, para que então eu possa entregar ao outro, e isso aqui é que a gente está chamando de generosidade, é o que eu estou chamando de generosidade. Vou conversar com vocês sobre forças pessoais e valores, e vou conversar também, né, já conversando sobre virtudes. As virtudes, e aí já trazendo para vocês, e assim, sob o ponto de vista da ciência humana, elas são 6. A primeira é a temperança, a segunda é a sabedoria, a terceira a justiça, a quarta a humanidade, a quinta a coragem e a sexta a transcendência. Temperança, sabedoria, justiça, humanidade, coragem e transcendência. Quero fazer uma pergunta a vocês. Entendendo ou descobrindo ou sabendo dessas 6 virtudes, intuitivamente, qual ou quais dessas você mais mobiliza em contato com o outro? Esse é um ponto para a gente refletir, e eu gostaria que a gente refletisse hoje. Se você entende que tem temperança, em quais situações você manifesta isso? Ou em quais situações você coloca isso à disposição do outro? Se você entende que tem justiça como uma virtude, em quais situações você entrega isso ao outro, né? Se você entende que tem coragem, quais foram as situações ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, ou não pensando muito para trás, mas pensando até ontem, na semana passada, quais foram os momentos em que você precisou mobilizar coragem em função de um outro? Claro, a virtude ela é sua, mas aqui eu estou tentando fazer esse movimento de entrega sob o ponto de vista da generosidade ao outro. Eu gostaria que realmente vocês pensassem sobre isso. Humanidade, né, assim, quer dizer, uma virtude orientada, por exemplo, ao coletivo. Quais foram as situações vividas ou experienciadas por você em que a humanidade esteve presente? Muitas vezes a gente vive uma rotina, e a rotina é extremamente importante, de tarefas, de execuções de tarefas. Eu brinco sempre no meu consultório, assim, com os pacientes, que as tarefas, se a gente treinar um macaco, ele vai dar conta de fazer, né? Quer dizer,
fazer uma ligação, mandar um e-mail, entrar no carro e dirigir, passar um cartão depois de uma compra no supermercado. Ok, isso são tarefas do cotidiano que, num certo sentido, são pormenores, vamos pensar assim. As virtudes, a gente tende a não observá-las enquanto a gente está mobilizando na nossa rotina, né? Quantas vezes você recebeu a ligação de alguém e rapidamente quis desligar porque estava executando uma tarefa, né? Porque estava, por exemplo, enviando um e-mail, porque estava redigindo um texto, porque estava dirigindo um carro, porque estava fazendo uma compra? Quantas vezes você já, e eu estou me incluindo nisso, obviamente, essas perguntas eu me faço sempre antes de compartilhar com vocês, quantas vezes a gente passa por determinadas situações onde priorizamos as tarefas em detrimento das virtudes, né? Muitas vezes a gente não as conhece, e eu brinco sempre que ninguém erra quando não sabe o que é o certo. Então a gente não pode dizer que uma pessoa está errada ao desconhecer uma determinada situação ou uma determinada ação correta, né? Então a gente precisa também ter um pouco de parcimônia nesse sentido, mas muitas vezes as tarefas rotineiras nos colocam em situações de esquecimento das virtudes, né? E aí então eu trouxe as virtudes para a gente poder conversar um pouquinho com ela. Comente, pergunte, se questione, anote. Se você não tomou nota das virtudes, eu posso repeti-las: temperança, sabedoria, justiça, humanidade, coragem e transcendência, né? Transcendência no sentido da fé, da espiritualidade, né? A gente tem visto, sob o ponto de vista de saúde mental, quanto aspectos de meditação, quanto aspectos de religiosidade, quanto aspectos de comunhão de fé, né, de compartilhar uma mesma fé, de conviver num ambiente eclesiástico, por exemplo, é extremamente transformador para determinados indivíduos humanos, né? Então, assim, quer dizer, transcender, sair desse estado, num certo sentido, de experiência sensória imediata e partir para outros níveis de experiência, de crer naquilo que às vezes nem se vê, de confiar naquilo que é impossível tatear, né? Quer dizer, está fora dos nossos 5 órgãos do sentido, a questão da transcendência, né? Eu não posso dizer que eu tateio Deus, que eu sinto o cheiro de Deus, que eu escuto Deus, que eu falo, ou que eu, né, degusto Deus, ou que eu então toco, né? Mas num certo sentido, quando a gente é tomado pela dimensão da fé, de certa forma a gente consegue experienciar esses níveis de transcendência, né? Então, essas são as virtudes. E aí, pensando um pouco nos valores, existe não vou dizer um teste, mas um inventário de valores muito interessante disponível na internet. E nós psicólogos, assim, no momento da psicoeducação, a gente gosta muito de passá-los aos pacientes, chamado Via Carácter. A proposta do Via Carácter é, então, a partir dos 24 valores, você poder fazer e... Deixa eu só abri-lo aqui. Você poder fazer e descobrir quais são aqueles que você mais mobiliza, num certo sentido. Eu vou trazer aqui o meu. Deixa eu só abrir aqui, gente, só um pouquinho. E se vocês tiverem afim também, podem fazer perguntas, tá? Por favor, façam perguntas para que eu compartilhe aí com vocês. É muito legal. Eu digo sempre assim, quanto mais a gente se esforça num processo de autoconhecimento, principalmente orientado por virtudes e valores, e aí a gente entende isso, mas a gente consegue refinar,
mais a gente consegue explorar, mais a gente consegue entender, poxa, justiça, no meu via caráter é o primeiro, justiça é um atributo meu, quer dizer, que bom saber disso, antes eu nem sabia dessas coisas, e aí de repente eu fico orientado a um nível de percepção, ou então a um nível de autocompaixão até, de que, poxa, falhei nisso, então me desculpe, né? É muito ruim para indivíduos, para nós seres humanos, não entendermos o que a gente tem sob o ponto de vista interno. É muito ruim, isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental, né? Porque a gente fica muito orientado a aspectos externos, ou então a gente fica muito orientado a um julgamento externo, né? Como alguém está me julgando, está falando isso de mim, quando a gente entra nessa pilha ou nessa neura, vamos pensar assim, de certa forma a gente está... como assim eu não percebi isso antes? Para eu me proteger e evitar disso ser julgado pelo outro. Né? Então, quando a gente fica muito orientado ao outro, ao que o outro pensa, de certa forma a gente está revelando a nós mesmos o quanto a gente se desconhece. Né? E quanto mais a gente explora isso, né, mesmo que seja de uma forma mais simples, mais a chance da gente se autoconhecer. O complexo seria, por exemplo, buscar psicoterapia, né? Ir para um consultório clínico, um consultório terapêutico e, poxa, eu quero conversar sobre isso, quero me conhecer, quero explorar isso, né? Não quero ter medo de me descobrir, né? Então, esse seria, vamos pensar assim, algo mais bem elaborado, num certo sentido, não só, obviamente, mas o simples é essa coisa da descoberta, né? Poxa, quero entender quais são os meus valores, e a gente tem muito instrumento disponível de forma gratuita, e eu posso deixar aqui depois, vocês podem mandar um direct e eu faço a recomendação de alguns links para vocês conhecerem. E aí então são os 24, né? Os 24 valores o Via Caráter ele explora e te revela. O primeiro, eu vou falar o meu para vocês verem, quais são as 24. Justiça, espiritualidade, criatividade, amor, apreciação da beleza e excelência, inteligência social, curiosidade, humor, gostar de aprender, entusiasmo, liderança, perspectivas, coragem, bondade, perdão, gratidão, honestidade, perseverança, discernimento, trabalho em equipe, esperança, prudência, humildade e autorregulação. Engraçado, o meu último é autorregulação. Eu acho que eu posso dizer que eu sou extremamente impulsivo, de certa forma, mas tenho aprendido cada vez mais a lidar com isso. Então, quando a gente entende o que a gente tem, e aí por isso eu quis trazer o tema generosidade, se eu tenho e dou, né, entrego a um outro, de certa forma eu estou também me colocando no lugar de ser descoberto pelo outro, de ser entendido pelo outro. Né? O meu penúltimo aqui é prudência, né? Então, às vezes, se eu sou imprudente e sabendo disso, enquanto um valor, que não é que é último porque está lá embaixo e eu não uso, mas é porque às vezes não é mobilizado, não é aquilo que em primeiro momento ali eu estou agindo com, né? Então, eu tenho, né? Quer dizer, eu sei que eu tenho, mas não é muito mobilizado num certo sentido. A teoria do Via Caráter está muito orientada a isso. Eu sei dos meus valores, mas às vezes eu não mobilizo. Tem alguns que são prioritários, de certa forma. Por isso que não são testes, assim, eles são mais longitudinais, eles trabalham mais numa característica de um tempo em que você está vivendo. E vale a pena fazer. Então eu estava dizendo assim, quando eu entendo que às vezes prudência é algo
que eu não mobilizo tanto no meu dia a dia, ou então é um dos meus valores, mas é algo muito mais distante, talvez, do que aqueles 3, 4 primeiros ali que eu mobilizo, eu consigo, de certa forma, chegar em determinadas situações, entendendo que eu estou sendo imprudente, já cooperando com o outro e dizendo, me desculpe, ou então eu falhei, eu errei, ou então eu não pensei dessa forma, ou então eu não consegui agir dessa forma. Eu me coloco muito mais numa situação de autoproteção do que de risco, né? Porque vou ser julgado pelo outro, ou porque o outro vai me olhar de uma forma mais inquisitora, vamos pensar assim, né? Então, a proposta da gente descobrir o que temos e aí, a partir do que temos, entregar ao outro ou doar ao outro, considerando a generosidade, é de certa forma um mecanismo de proteção e de valoração da saúde emocional muito importante para nós, né? Já existem pesquisas que realmente comprovam que a generosidade é um fator preponderante assim, na qualidade da saúde mental, né? Quer dizer, pessoas que são mais generosas com aquilo que têm e doam para o outro, elas, num certo sentido, ficam menos suscetíveis a essa constante escuridão do que é não se conhecer, né? Então, assim, se alguém me diz algo e eu me sinto ofendido, de certa forma porque aquilo ficou tão escancarado ao outro e era tão desconhecido a mim que daí me incomodou, né, ao ponto de me ofender. É claro que eu não estou trabalhando aqui uma questão da ofensa sob o ponto de vista da injustiça, né, da invasão da intimidade, vamos pensar assim, apesar que pode até ser, né, mas eu fico menos suscetível a esse julgamento, né, a esse olhar inquisitor do outro que às vezes me sinaliza que eu fui fraco em um valor meu e por eu desconhecer esse valor eu fico um pouco desconfortável ali. Estão entendendo, pessoal, assim, o que eu estou tentando comunicar e trazer aqui hoje? Deixa eu ver se tem alguma questão legal aqui para a gente conversar. Deixa eu ver. Olha, tá vendo? Posso tirar uma dúvida? É legal, chegou a dúvida aqui. Ah, sim, vai ficar gravado. E o do Cleiton, né? O Cleiton perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Eu vou salvar lá no IGTV, né? Depois que a gente gravar aqui, depois que a gente finalizar, vai pro IGTV. E a Ângela perguntou. Nesse que fica muito triste. Ela disse que fica muito triste porque tá aqui. Ah, sim. Disse que fica muito triste por considerar não ter valor. Isso, a Ângela, né? Então, repetindo, desculpe, tá? É porque foi, enfim, disse que fica muito triste por considerar não ter valor. Olha, é praticamente impossível, Ângela, sob o ponto de vista humanitário, sob o ponto de vista de humanidade, não ter um valor. O que é como eu estava conversando, assim, é como eu estava dizendo, às vezes eles não são conhecidos, né? Às vezes eles não são entendidos. Quer dizer, eu tenho uma percepção de mim muito errônea porque eu fiquei muito orientado ao que o outro diz de mim. Muitas vezes o outro vai dizer verdade sobre mim. Isso é verdade, isso é possível sim. Mas é ruim para o ego, ou então para o self, para o eu,
ficar nesse escuro, de certa forma, sobre aquilo que... Como assim alguém está dizendo algo de mim que eu desconheço em mim? Essa eu acho que é a grande tensão aí, sob o ponto de vista de não se ter valor, né? Mas eu acho que isso é uma crença extremamente limitante assim a você, e peço desculpa por dizer isso assim, dessa forma, não quero ser de nenhuma forma agressivo ou violento, mas é uma crença extremamente limitante porque existem valores. Nós somos humanos constituídos de valores. Aliás, quando a gente pensa em direitos humanos, por exemplo, você pode ver que eles estão fundados em valores muito específicos de convivência, de virtudes enfim, valores humanos, né? Então, assim, estar nessa escuridão, vamos pensar assim, que não me deixa perceber quais são os meus valores, pode ser extremamente prejudicial sob o ponto de vista do autoconhecimento, porque é impossível dizer que não se tem valor, né? Quero fazer uma ponderação e, de forma alguma, sendo violento ou desrespeitoso, eu tenho 2 gatos. Provavelmente eles não sabem quais são os valores deles. Mas de tanto eles serem cuidados por mim, pela minha esposa, de tanto eles serem respeitados, num certo sentido poderem utilizar o ambiente, a casa, às vezes subir na minha bancada da cozinha para fazer alguma estripulia e eu até permitir, e às vezes corrigir, de certa forma, isso não é que eles, óbvio, né? Eu não estou dizendo que eles estão percebendo esses valores ou entendendo que eles são valorosos, mas isso me faz ver neles um valor, né? Que é a questão de ter a necessidade de serem cuidados, ter a necessidade de serem protegidos, de serem bem respeitados, né? Isso eu estou falando de um animal. Agora, quando a gente vai para o humano, imagina como é que não se deve estabelecer essa relação, né? Então, às vezes, um pai, uma mãe mais idosa, em que a gente cuida, em que a gente entende. Eu estou com a minha mãe, que acabou de passar por uma cirurgia, e ela está com o meu irmão, e meu irmão está fazendo tudo por ela, né? Protegendo, cuidando, levando para dar banho, trazendo para assistir uma TV. Quer dizer, isso certamente sinaliza para ela que ela, não é que ela só tem valor, mas ela também tem valores, né? Quer dizer, uma pessoa que, num certo sentido, é importante zelar por ela, cuidar dela, tá? Então eu acho que, assim, pensar que não se tem valor, ou que não é que se tem valor sob o ponto de vista do outro, mas não se tem um valor, às vezes a gente está falando de um contexto de eu não conheço esses valores. E aí, realmente, né, vale muito a pena descobrir, pesquisar, ler sobre valores, entender quais são eles, né? Eu trouxe aqui para vocês, vou só repeti-los, né? Assim, eu trouxe 24 valores possíveis e já identificados pela ciência e 6 virtudes. Quer dizer, a gente não aprende isso na escola de uma forma literal, assim. É claro, a gente aprende sobre respeito, a gente aprende sobre solidariedade, a gente aprende sobre convivência, a gente aprende sobre justiça, né? Mas isso não nos é ensinado assim de uma forma explícita. Desculpe. E o mais importante para nós hoje é a gente se esforçar a poder descobrir isso. E por quê? Porque eu acho que essa pandemia veio nos ensinar muito sob o ponto de vista do nosso autoconhecimento. É porque não vale a pena a gente entender que estamos sobre tamanho risco, né? Assim, risco humanitário, risco de saúde, risco de vida, para nada, né? Assim, para, sei lá, como se fosse um vazio, né? Assim, quer dizer, não tem nada. Quer dizer, o que eu estou colocando em risco ao ir para a rua não é nada. É só eu mesmo.
Não que a gente não deva fazer isso, a gente vai precisar de fazer isso, a gente vai ter que ter coragem para fazer isso, e não tem problema, porque isso é o normal. A gente vai ter que passar por esse problema, a gente vai ter que superar isso. Mas me colocar em risco, não entendendo nada sobre mim, num certo sentido, isso pode me colocar numa situação de, desculpe a palavra, apertar o botão do F. Quer dizer, eu não estou só produzindo risco a mim, eu estou também produzindo risco aos outros. Então, por isso, tamanha responsabilidade ou a necessidade que a gente tem de se responsabilizar com aquilo que a gente tem, né? E ter aqui no sentido de ter valores e virtudes, para daí, então, poder compartilhar com os outros. Hoje, conversando com a minha irmã, ela falou assim, eu me sinto extremamente agradecida quando as pessoas dispõem tempo para estarem comigo, né? Então, olha para você ver, é importante para ela o tempo de estar com os outros. Quando ela sabe disso, ela vai produzir mais oportunidades de estar com os outros. Imagina o quanto ela não deve estar sofrendo nessa situação de pandemia, porque ela está com poucas pessoas ao redor, né? Então, assim, é uma necessidade para ela, é um valor para ela. E na hora que ela descobre isso, que ela entende isso, de certa forma ela consegue produzir mais situações para estar com os outros, para aquilo ficar vivo nela e ela saber que é gostoso quando os outros despendem tempo a ela, né? Quer dizer, é como se ela ficasse reforçando ali aquela situação que para ela é extremamente valorosa, né? Então, claro, me prolonguei demais na resposta, mas realmente, Ângela, assim, quero te desafiar a conhecer-se e descobrir quais são os seus valores e quais são as suas virtudes, para que daí, a partir disso, você possa, né, mobilizar e entregar isso aos outros. Não se preocupe, quem nasce sabendo provavelmente vai ficar muito triste pro resto da vida, porque não vai ter nada mais a aprender. Então te convido a aprender, né? Quer dizer, se disponha ao aprendizado de se descobrir, para daí então entender os seus valores e colocar isso em prática. Eu acho que isso vai ser extremamente proveitoso a você e seus familiares, enfim, e todos aqueles que estão próximos, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Muito bom. Eu estou vendo que tem pessoas que solicitam para participar, mas me desculpe, né? Assim, eu não posso. Seria interessante a gente fazer um liveão, assim, posso conversar isso depois e a gente tentar produzir aqui um Zoom, talvez, onde muitas pessoas entrem e participem, mas a proposta nossa era de realmente fazer uma comunicação, né? Uma comunicação de um tema. Então eu peço desculpas por não poder aceitar, tá? Agora, nesse momento. Isso, né? A Raquel dizendo, né? O certo é que ninguém dá ao outro o que não se tem. Isso é a pura verdade. E a gente precisa respeitar o outro quando a gente entende que ele não tem. Porque senão a gente produz injustiça. Como é que eu estou tentando tirar algo de alguém, né? Eu brinco e falo muito isso, assim, me dá 1 quilo de ouro, né? Às vezes a pessoa está muito angustiada, desesperada e fica querendo, né, assim, entregar algumas coisas que são extremamente refinadas e é difícil entregar determinadas coisas que às vezes as pessoas se cobram a entregar. Aí eu sempre peço, então me dá 1 quilo de ouro. Aí não tem. Bom, então, tá vendo? Quer dizer, se eu não tenho, como é que eu vou... Se você não tem, como é que eu vou aí tentar tirar? Aí vem um outro ponto, quer dizer, eu posso roubar, né? Quer dizer, eu posso tomar, né? E aí quase que roubando mesmo, porque muitas vezes não se tem, né? E se a gente não tem para dar, nós precisamos ser respeitados nesse contexto para evitar, né, da pessoa, ou então da pessoa ser cobrada por aquilo que ela não tem, ou então às vezes que ela nem sabe
que é possível ter, né? Esse também é um ponto muito importante da generosidade, a generosidade baseada na empatia, na convivência com os outros, né? Eu não posso reivindicar de alguém que não tem algo aquilo que somente eu quero, né? Não, isso pode ser um sinal muito grande de egoísmo da minha parte, porque ela não tem, o outro não tem, então é melhor eu, às vezes, buscar outras formas de compartilhar, para daí então fazer o outro entender que não tem. Mas é isso mesmo, Raquel, extremamente importante. Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem, né? Fico feliz pelo comunicado, pela mensagem da Mônica, que está gostando da live, dizendo que a minha generosidade está explícita. Eu agradeço mesmo, me sinto extremamente feliz por poder ler isso. Fico muito contente mesmo. Isso mesmo, minha querida madrinha, tia Andréia, a grande generosidade é partilhar, né? Então é isso, partilhar, né? Se eu tenho, para que eu preciso acumular isso? Porque eu não posso colocar isso à disposição do outro. E nesse tempo, né? Quer dizer, por isso o tema da live, da questão do mundo pós-pandemia aí, a gente vai precisar de ser muito generoso. Muitas pessoas vão estar em sofrimento, vão estar com medo agudo e acentuado, vão estar extremamente inseguras, vão estar frustradas por terem acreditado em coisas que não deveriam ter acreditado, vão estar se sentindo muito capazes, mas vão se ver em situações de muita impotência. Então vão haver conflitos, né, sobre o ponto de vista emocional muito grande, né? Assim, e é hora da gente realmente trazer o próximo ou o outro para uma convivência mais orientada a essa capacidade de sermos generosos, se a gente tem, né? Eu assim, quer dizer, meus familiares, né? A gente passou por isso, praticamente desconheço, assim, até agora eu não recebi nenhuma informação de alguém que tenha se contaminado, né? Então assim, falo sempre, só por ter passado por isso assim, a gente precisa respeitar muito o que nos foi dado, né? Que é a chance exatamente de não ter passado por esse estresse todo que todos ficaram sujeitos. É uma simples gripe, é verdade, é uma gripe, é um tipo de gripe, isso é verdade. Não é nada demais, a gente pode pegar, não tem problema nenhum. Mas a forma como a gente poderia ser tratado ao chegarmos no hospital, ou então ao, enfim, ouvir alguma coisa de um médico, a gente realmente se privou muito, né? A gente foi muito protegido nesse sentido de não ouvir, talvez, bobagens ou besteiras que poderiam ser ditas em função do contexto de pandemia, né? Ou então podermos até ser negligenciados sob o ponto de vista de um cuidado hospitalar, por exemplo, em função do contexto de pandemia, né? Quer dizer, a gente não teve, graças a Deus, a gente não teve nem essa, quer dizer, de tão protegidos mesmo, né? E a gente precisa se solidarizar muito por aqueles que passaram por situações extremamente aversivas nesse contexto e que passarão, né? Quer dizer, para que então o clima emocional de convivência entre as pessoas possa ser mais orientado à paz do que a, enfim, competitividade, o que sucesso, que é toda essa balela que às vezes a gente escuta por aí e que, de certa forma, pode nos prejudicar muito em momentos atuais. Quando você decide ficar em casa porque um governo disse que deve ficar, se ele está certo ou errado, isso não é um problema seu, né? O problema é dele, ele que vai arcar com essas mentiradas que está contando. Mas você, enquanto cidadão, podendo compartilhar ou então aumentar o nível de responsabilidade entre seus pares, isso, num certo sentido, é um atributo, né? Assim, é um valor social muito grande de proteção, né? Quer dizer, independente se o governo está lá na TV dizendo que não é, se deve, que não deve, ou se a própria OMS essa semana falou
umas asneiras aí, depois teve que falar, depois que teve que desfazer o que falou. Quer dizer, tá todo mundo desorientado, né? Então é isso que eu disse. A gente foi, né, privado desse nível de desnorteamento que as pessoas, que as autoridades estão. E isso é muito importante para nós. Bom, pessoal, o tempo acabou, né? Assim, o Instagram daqui a pouco ele encerra a conexão. Eu quero agradecer muito. Fiquem conectados à Cognitiva, né? A Cognitiva Centro de Terapia, que é esse canal aqui no Instagram. Participem, enfim, das lives que estão sendo propostas. O objetivo nosso é exatamente esse, garantir que vocês tenham acesso a informações e conteúdos importantes, né, assim, para o dia a dia de vocês, considerando principalmente a saúde mental e emocional de todos. Participem, perguntem. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem que eu envie alguma coisa, pode mandar pelo direct, eu envio. Eu falei do Via Caráter, eu falei sobre as virtudes. Existem, enfim, não são testes, tá, psicológicos, nada disso, mas só para a gente aprender sobre essas coisas, vocês podem fazer na internet, são gratuitos, chancelados, tá? Tipo, todos eles com estudos científicos por trás. Quer dizer, existe ciência, não é um teste de Facebook ou então ao que você digita lá no Google, né? Qual que é o meu valor? Não, não é isso não. Existem institutos que disponibilizam isso para aumentar a pesquisa no tema. Então é importante que vocês possam fazer algo que, num certo sentido, não tem um valor assim diagnóstico, mas tem um valor para a ciência extremamente importante quando o tema é debatido, né? Que no caso, nesse contexto que eu estou dizendo, é valor. Então, se vocês quiserem, pode me pedir. Vamos conversando, né? Meu Instagram é o Lucas CH Parisi, Parisi, como diz o meu pai, Paris, capital da França, com o I no final. Então fica muito fácil entender. Conectem lá, podem me perguntar, podem se conectar aqui também. Fiquem muito à vontade, eu estou aí disponível. Deixo um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo tempo, enfim, por esse momento juntos, e agradeço mesmo por essa disponibilidade de vocês. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.